Olá, gente! Estamos indo para a última parte da função exponencial. Estamos agora na parte 5. Para isso, vocês já devem ter estudado todas as videoaulas anteriores, para entender melhor agora as inequações exponenciais. Vamos lembrar então que se eu tenho A na x1 maior que A na x2, considerando uma base maior do que 1, é como se nós cortássemos a base A e fizéssemos x1 maior que x2, ok? Vamos entender melhor por que uma inequação em que a base é maior do que 1 funciona dessa maneira. Eu vou explicar melhor agora para vocês. Observa, por exemplo, 2 na quinta é maior que 2 na 3, porque 32 é maior que 8. Assim, observem que a base é 2 e é um número maior que 1. Eu posso dizer então que 5 é maior que 3, o que é uma verdade também, concorda? Se 2 na quinta é maior que 2 na 3, 5 é maior que 3. Mantém esse sinal de maior. Observem isso. Outro exemplo, 3 na 2 é menor que 3 na 6, porque 9 é menor que 3 na 6, que é 729. Notem que a base é 3, um número maior do que 1. Fica correto se eu disser que 2 é menor que 6. 2 é menor do que 6. Observem que nós mantemos o sinal da desigualdade. 3 na 2 é menor que 3 na 6, então 2 é menor que 6. Mantém. Assim, nós podemos generalizar para uma base maior do que 1. Se eu tenho A na B maior que A na C, é como se nós cortássemos a base A e mantivéssemos B maior do que C. Se eu tenho uma base maior que 1 e o sinal aqui é menor que, é como se nós cortássemos e mantemos B menor que C, B menor do que C, ok? Porém, se nós tivermos uma base entre 0 e 1, eu tenho ela decrescente. A função exponencial é decrescente. Então, se A na x1 é maior que A na x2, eu não vou poder manter que x1 é maior que x2. Eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. X1 é menor do que x2. Para entender melhor, gente, nós vamos ver um exemplo, tá? Mais de um até. Um meio na 5 é menor que um meio na 3, porque 1/32 é menor que 1/8. Observem que agora a base é um meio, que é um número entre 0 e 1. Só que para poder falar uma verdade, eu não posso manter agora o sinal de menor. Para ficar uma verdade, eu vou ter que dizer que 5 é maior do que 3. Então, se a minha base estiver entre 0 e 1, para acontecer, continuar sendo verdade, ter uma afirmação verdadeira, eu tenho que inverter esse sinal de menor para maior. Outro exemplo,
1/3 ao quadrado é maior que 1/3 na sexta, porque 1/9 é maior que 1/729. A base é 1/3, um número que está entre 0 e 1. Eu não vou poder simplesmente cortar e manter o sinal da desigualdade, porque senão ficaria 2 maior que 6. Eu tenho que inverter para ficar verdadeiro, né? E dizer que 2 é menor do que 6. Resumindo, se eu tenho uma base entre 0 e 1 e eu tiver uma inequação, uma desigualdade, eu corto a base e eu inverto o sinal da desigualdade. Não vou poder dizer mais B menor que C. Eu vou ter que inverter a relação. B maior do que C. Ou, na mesma situação, a base está entre 0 e 1, porém, agora eu tenho o sinal de maior para continuar dizendo a verdade. É como se nós cancelássemos, cortássemos as bases e invertêssemos o sinal de maior para menor. Ok, gente, deu para ter uma noção? Se tu tá achando confuso, então vamos direto para os exemplos. Primeiro exemplo, uma inequação bem básica, simples, 2 na x maior que 64. 64 é uma potência de 2, é 2 na sexta. O que a base é? A base é um número maior do que 1. 2 é um número maior do que 1. Então, tu cancela a base e mantém o sinal da desigualdade. Está resolvida. Observa que neste caso eu tenho uma base 2 e 2 é maior do que 1. Num outro exemplo, 0,3 na 2x mais 3 maior do que 1. Lembra que, em princípio, o nosso primeiro objetivo é conseguir a mesma base dos dois lados. Assim era nas equações e continua sendo nas inequações. Esse é o primeiro objetivo, conseguir a mesma base dos dois lados. Então, o 1 ele pode se transformar em qualquer coisa lembra? 0. Então, convém aqui que seja 0,3 na 0. Eu estou trocando 1 por 0,3 na 0, a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, lembra? É a mesma coisa escrita de maneira diferente. Agora, eu observo que eu tenho a mesma base dos dois lados, só que a base é 0,3 e 0,3 é um número que não é maior do que 1. Ele está entre 0 e 1. Então, se a base estiver entre 0 e 1, o que nós fazemos? Cancelamos, cortamos as bases e invertemos o sinal para os expoentes. Eu inverto o sinal. Ao invés de maior que, eu escrevo menor que. Fiquei com uma inequação do primeiro grau, basta que eu isole o x menor que menos 3 meios, escrevo a solução e está pronta, está resolvida a nossa inequação. Atenta para o fato de que aqui nós tínhamos uma base 0,3 e 0,3 está entre 0 e 1. Resumindo, se eu tenho uma base maior que 1, quando eu cancelo as bases, eu mantenho o sinal da desigualdade. E se eu tenho uma base que não é maior que 1, que é um número entre 0 e 1, eu cancelo as bases e inverto o sinal da desigualdade. Era maior que, ficou menor. Ok? Deu para entender melhor agora? Acredito que sim. Se alguém está pensando, Cris, e quando a base for negativa?
Eu vou te dizer, a nossa base nunca será negativa. Ela é sempre positiva. E sendo positiva, ou ela é maior do que 1, ou ela está entre 0 e 1. Outro exemplo. Então, aqui temos uma inequação, temos 6 aqui, 36. 36 é uma potência de 6. Primeiro objetivo, conseguir a mesma base dos dois lados. Vou dizer, então, que 36 é... Apareceu a solução ali. Estava programado erradinho, mas faz de conta que ela não tá aqui. Tapa e faz de conta que tu não tá olhando, tá bom? Aqui, 36 é 6 ao quadrado, troquei, mesma base, cancelo e observo o que a base é. 6 é maior do que 1. Vamos manter, nesse caso, a desigualdade para os expoentes. Acabamos caindo numa inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação do segundo grau, nós encontramos as raízes, menos 2 e 1. Observamos que o A é positivo, o coeficiente de x ao quadrado, com cavidade para cima, mais, menos, mais. Queremos resultados positivos. Aqui e aqui estão os resultados positivos, por isso essa solução. X menor que menos 2 ou x maior do que 1. Outro exemplo. 9 na x maior que 1 sobre 81. 81 é uma potência de 9, 9 ao quadrado. Só que mandamos para cima, 9 na menos 2. Conseguimos a mesma base dos dois lados, é hora de cancelar as bases. Como a base é maior do que 1, nós vamos manter o sinal da desigualdade para os expoentes. X maior que menos 2, está pronto o exercício. Próximo exemplo. Nós já temos a mesma base dos dois lados, porém, essa base está entre 0 e 1. Então, nós vamos cancelar e vamos fazer o que, gurizada? Vamos inverter o sinal. Vai ficar x mais 5 menor do que 2. Essa é uma inequação simples do primeiro grau, basta isolar o x, escrevemos a solução e está pronto o exercício. Um outro exemplo, agora bem mais trabalhoso, né? Esse caso aqui, vocês que já estudaram as equações exponenciais, podem observar que são aquelas situações que nós temos que abrir as potências, porque eu tenho soma, subtração, soma, né? Então, nesse caso, nós temos que abrir as potências, 2 na x menos 1, ou eu coloco 2 na x dividido por 2, ou 2 na x vezes 2 na menos 1. Aqui abrimos, abrimos, abrimos. Nesse momento, eu tenho 2 na menos 1, mandei para baixo, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado 4, 2 na 3 é 8. Essa é a situação que entrar com uma substituição cai muito bem. Vamos dizer que 2 na x será y. Cada 2 na x trocamos por y. Olhando para essa inequação e olhando para essa, nós percebemos que essa daqui eu me sinto bem mais à vontade com ela, né? Bem mais em casa, como eu comentava nas equações. Fazemos o MMC, aqui fizemos o MMC, isolamos o y, porque ela é uma inequação do primeiro grau, y menor ou igual a 480 dividido por 15, que é 32.
Só que eu preciso descobrir x e não y. Agora, nesse momento, eu vou voltar com o fato de que y é 2 na x. Se eu tenho y menor ou igual a 32, quem é o y? Y é 2 na x. 32, 2 na quinta, base maior do que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade para os expoentes, x menor ou igual a 5, escrevo a minha solução. Gente, percebam que ela parecia ser algo muito difícil. Se tu visse essa inequação antes de todas essas explicações, tu poderia até pensar, bah, para mim eu não consigo resolver. Essa inequação não é para mim. Só que agora, depois de ver a resolução, a gente percebe que também não é um bicho de 7 cabeças. Dá para a gente entender tranquilamente. Vamos para outro exemplo. Mais um exemplo que nós temos, nesse caso, diferenças. Não tem como conseguir uma só base de cada lado. Nós temos que abrir essa potência. Aqui eu já fiz uma manobra que eu já tinha feito lá nas equações. Esse 2 na x eu deixo 3 na x e o 2 eu deixo fora. Transformei numa potência de potência, porque potência de potência tu conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Ao multiplicar x vezes 2 fica 2x. Então, troquei 6 por meia dúzia de novo, né? Aqui eu vou abrir, 3 na x mais 1 eu abri, e aqui eu deixei o segundo membro como já estava. Agora, nós vamos entrar com uma substituição. Vou dizer que 3 na x é y. Cada 3 na x eu troquei por y. Acabamos caindo numa inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau, não adianta querer isolar o y, nós precisamos encontrar as raízes e colocar na reta real e fazer o estudo do sinal. Encontro as raízes, 1 e 3, coloco na reta. Aqui é maior, então eu não fechei as bolinhas porque não tenho igual. 1 e 3, o coeficiente do y ao quadrado é positivo, por isso a concavidade está voltada para cima. Então, aqui é mais, menos e mais. Queremos resultados, nesse caso, coincidentemente, como na que nós já tínhamos resolvido do segundo grau, queremos resultados positivos de novo. Eu tenho sinais positivos aqui e aqui. Ou seja, tenho um resultado y menor que 1, só que o y é 3 na x, 3 na x menor do que 1, 1 é 3 na 0, a base é maior do que 1, cancelo e mantenho o sinal da desigualdade, encontro o resultado x menor do que 0. A outra parte da solução são os y's maiores do que 3. Y maior do que 3, o y é 3 na x, substituo o y por 3 na x, volto ao que era antes, né? 3 na x maior que 3, que é 3 na 1, 3 é maior que 1, cancelo e mantenho o sinal da desigualdade. A solução fica, então, os valores de x menores do que 0 ou maiores do que 1. Percebam, então, gente, que as inequações exponenciais são tão fáceis quanto as equações. Só nós temos que cuidar o fato da base ser um número maior
que 1 ou a base ser um número entre 0 e 1. O grande segredo, até posso usar esse exemplo aqui para falar. Se eu tenho uma base maior que 1, eu cancelo as bases e mantenho o sinal da desigualdade. Se eu tenho uma base entre 0 e 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. E assim nós terminamos o estudo das inequações exponenciais. Nosso próximo passo de função exponencial será uma avaliação, então. Ok, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar perguntar lá no Moodle, manda a tua perguntinha que eu vou te responder, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, gente. Até a próxima!